gostou desse time armado aí? Sem os medalhões e Olha, tal? Que você gostou? eu achei o seguinte: primeiro, ilude-se quem acha que o Sampaoli vai repetir esse time na final da Copa do Mundo. Ele não repete time jamais, então se preparem, porque vamos ter mudanças. Eu acho que o time lutou muito. O time teve a mérito de lutar muito. Mas coletivamente eu continuei a achar o Flamengo um caos absoluto. Ganhou um gol de presente, né, com 1 minuto de jogo, aquele gol contra, e depois foi dominado pelo Botafogo até o Botafogo empatar. Aí a coisa ficou mais ou menos equilibrada, e um jogador desequilibrou o clássico, gente. Um jogador desequilibrou o clássico, chama-se Bruno Henrique. O que o Bruno Henrique jogou foi uma barbaridade. Foi coisa daquelas para você lembrar daqui a 20 anos, entendeu? Ele além do gol, ele deu passe, ele chutou bola que obrigou o PR a fazer uma defesa dificílima, ele infernizou a defesa. O coitado do JP, olha, vou te dizer, ele deveria ter sido promovido a KO, porque ele tomou um autêntico nocaute. Ele foi nocauteado pelo Bruno Henrique. O Bruno Lage foi mal, porque o Bruno Lage, justamente no setor mais forte do Flamengo, já que era onde estava o Bruno Henrique, ele botou o JP e o Segovinha, dois jogadores ruins de marcação. E aí o Flamengo armou por lá uma certa ciranda, além do Bruno Henrique, encostava o Gerson por lá, chegava o Ayrton Lucas, e foi por ali que o Flamengo conseguiu a vitória. Agora, o Sampaoli, apesar da vitória, merece crítica. Ele tirou o Bruno Henrique, rapaz. No melhor momento do jogo, ele tirou o Bruno Henrique para botar o Cebolinha. E o Cebolinha perdeu um gol, Tirone, que até você faria. Sem ninguém, absolutamente. Bastava chutar em direção ao gol. E ele conseguiu se atrapalhar todo, ele perdeu a bola. Agora, me explica por que o Sampaoli tirou o Bruno Henrique. Bom, pode ter pedido substituição? Não, não pediu. Ah, pode ter machucado? Não, não machucou. Foi para o banco todo feliz, sentou lá, ficou resenhando com o Gabigol. Aliás, ele dedicou o gol ao Gabigol. E a situação do Gabigol é a grande incógnita em relação à final da Copa do Brasil, né? Porque o Gabigol é um jogador com histórico decisivo em finais, é um cara que fez gols nas 3 finais de Libertadores que disputou, é um cara que fez vários gols de título. E o Pedro, não é que o Pedro tenha jogado mal, mas o Pedro não teve uma atuação daquelas para você dizer, não, agora é o Pedro, o Gabigol vai ficar no banco. Não teve, chutou uma bolinha aqui, outra ali, mas ainda está longe do que o Pedro mesmo fez no ano passado, por exemplo, quando ele foi artilheiro do Flamengo, campeão da Libertadores. Então, eu não sei, a situação do Gabigol, para mim, é a grande incógnita em relação a essa final da Copa do Brasil. Esse jogo com o Botafogo foi um claro castigo. O Sampaoli e a diretoria puseram o Gabigol de castigo. Tipo, você não vai jogar porque você está muito mais preocupado em fazer festa de aniversário, você está curtindo post que critica a diretoria, então você está de castigo, você não vai jogar. Mas será que na hora da verdade, nas finais, o Gabigol vai continuar no O Flamengo banco? jogou bem, competiu, conseguiu aproveitar algumas deficiências da defesa do Botafogo, especialmente o lado direito ali, onde o Bruno Henrique levou uma vantagem muito grande no confronto com o JP. Alguns equívocos do técnico Bruno Lage, que impressionante, ao final colocou o cargo à disposição na coletiva. Então, assim, é impressionante como muita gente no Botafogo leva os jogos contra o Flamengo, especialmente quando eles são como manto do Botafogo, a sério demais, além do normal. Você vê torcedores com um discurso agressivo, Flamengo não é rival, Flamengo e Botafogo são grandes inimigos. Porque, assim, o técnico reclama de arbitragem, não houve nada que justificasse a reclamação. Já na quarta-feira, lá na Argentina, depois de ser eliminado da Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça, ele falava, não, o Flamengo, se fosse o rival que jogasse na quarta-feira, o jogo não seria no sábado. Gente, o Flamengo fez vários jogos com intervalo de 3 dias, quarta, quinta, sexta e sábado. Vários jogos, inclusive os últimos pela Libertadores, até ser eliminado pelo Olímpia, foram quinto e domingo. Houve uma semana que o Flamengo jogou segunda-feira com o Vasco, pelo Brasileiro, quinta-feira com o Racing, jogo importantíssimo na ocasião pela Libertadores, e no domingo contra o Grêmio. Foi logo no começo de junho, na semana da final da Liga dos Campeões, inclusive, entre Manchester City e Inter de Milão. Naquela semana, o Flamengo jogou segunda, o Flamengo jogou na quinta, o Flamengo jogou no domingo. Então, assim, são algumas coisas que não dá para entender. O técnico acabou de chegar e ele incorpora essa coisa, essa vitimização. Gente, a vantagem do Botafogo é grande, a campanha é ótima. Foi uma derrota difícil para o Botafogo, mas convenhamos, parece mesmo que o Flamengo emprestou
para o Botafogo a crise. Agora, essa vitória tem uma outra característica importante, né? Outro ponto importante, melhor dizendo. Essa é uma vitória que confirma uma sequência de triunfos impressionantes do Flamengo jogando como visitante na casa botafoguense, no estádio Newton Santos, que é um estádio erguido com dinheiro público para os Jogos Pan-Americanos de 2007, depois utilizado também nos Jogos Olímpicos, né, de 2016, mas que foi arrendado pelo Botafogo, tem a concessão, né? E então é a casa do Botafogo, é lá que o Botafogo manda seus jogos. E o Flamengo venceu, você vê aí na tela, os 7 jogos mais recentes contra o Botafogo naquele estádio. O Botafogo vai ter que rapidamente juntar os cacos dessa derrota e não se deixar abalar, entender o que é que se passa na cabeça do técnico Bruno Lage para colocar o cargo à disposição por conta de pressões e tudo. Isso é normal dentro da realidade do futebol, a expectativa é muito grande, mas a vantagem é enorme, não dá para entender. Eu sinceramente, estou sem entender até agora a reação do treinador. E no caso do Flamengo, bem, o grande desafio é conseguir repetir atuações assim. Porque o Flamengo, de fato, é um time que oscila demais, é um time que não demonstra regularidade, consistência, não passa confiança ao torcedor. E agora tem um jogo apenas para ajustes finais, além de treinamentos e recuperação, descanso, até começar a decidir a Copa do Brasil contra o São Paulo no dia 17 desse mês do Maracanã e depois no dia 24 jogando no Morumbi. Mas a informação que eu tenho é que o Pedro, nas atividades, nos treinamentos, estava desempenhando mais que o Gabigol. E por conta disso, o Sampaoli, até por uma questão de estratégia também, optou por Pedro. O que eu acho certo. Treinou melhor, joga. Ponto e acabou. Ninguém tem que ter vaga cativa no time. E estamos falando de um Gabigol que não vive o melhor momento com a camisa do Flamengo. Pelo contrário, na minha opinião, vive o pior momento. Nos números, fisicamente falando, se a gente parar e analisar, ele não tem mais as mesmas arrancadas que ele tinha em um passado recente. Nem precisa ser o Gabigol de 2019, não. O Gabigol de 2021, de 2020. O do ano passado também já não foi a mesma coisa. Vamos lá. Eu repito, eu não sou dono da verdade, tá? A minha apuração. Estão longe do próximo do fim, mas bem longe. Pelo contrário, o Gabigol não tem a menor pretensão de sair do Flamengo, a menor pretensão, não quer. O Gabigol quer renovar o contrato dele, o Gabigol tem contrato até dezembro de 2024, a diretoria do Flamengo não quer se desfazer do Gabigol. Vocês acham que o Rodolfo Landim vai ser responsável para sempre por ter perdido o Gabigol, que para muitos é o segundo maior ídolo da história do Flamengo? É óbvio que não. Flamengo e Gabigol estão conversando pela renovação de contrato, que nesse momento está congelado pelo momento do Gabigol e o momento do Flamengo. Não é porque o Flamengo não quer mais ficar com o Gabigol. Pelo contrário, repito, a relação está próxima de ter uma renovação de contrato e não próxima do fim. Próxima do fim, gente. Primeiro que a janela de transferência está fechada. Segundo, o Gabigol não quer sair do Flamengo. Ele não quer. Ele quer continuar no Flamengo. Então, dito isso, essa é a minha apuração, tá, galera?